Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje vou te fazer uma atualização do meu Ficus elastica Tineke, essa planta variegada, linda que vocês amam. E eu fiz duas podas nessa planta aqui. Uma em junho, uma poda de manutenção, onde eu cortei o galho central dessa planta e também aproveitei para girar mudas das estacas. Depois, uns dias depois, em julho, eu lancei um outro vídeo aqui no canal com outra poda dessa planta, uma poda mais drástica, inclusive era no inverno, o que não é aconselhável que a gente faça podas no inverno, mas eu decidi fazer porque a minha planta estava saudável, também estava, preparado para o que pudesse acontecer com ela, e as podas geraram essa planta linda que agora toda ramificada, cheia de novos brotos, novas hastes. Nesse vídeo também eu vou te mostrar como estão as mudas que eu fiz através da poda das estacas dessa planta aqui. Então acompanha esse conteúdo comigo. Se você não assistiu os dois vídeos da poda dessa planta aqui, vou deixar eles para você na tela final, para você conhecer e ver como foi a manutenção dessa planta para ela chegar nesse auge aqui. Então acompanha o conteúdo de hoje comigo. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você sempre acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Se você gostar desse vídeo também, não esquece de curtir, de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama ficus. Então vem comigo! Então esse aqui é o meu Ficus elastica Tineke, que é essa planta variegada e mesclada de cores verde com branco. É um ficus lindo, muito ornamental, muito decorativo, uma planta que todos vocês amam. Então essa planta aqui eu já tenho há mais de 2 anos, quase 3 anos já. Ela passou por uma poda nesse local em junho, e aí eu retirei o caule central da planta, que por sinal estava bem mais grosso, mais desenvolvido. E aí eu tirei o caule só para realmente acertar a planta, porque ela tinha outras 3 hastes, que são essa, essa e essa aqui. E aí eu queria que elas se desenvolvessem mais, para deixar uma planta já topeada com um formato de árvore mais ou menos estabelecido. Não satisfeito em ter retirado a haste central da planta, eu decidi que eu poderia fazer alguma poda nessa planta. E aí foi onde eu podei as 3 hastes que ela tinha. Eu cortei então as 3 outras ponteiras da planta e mantive algumas folhas, como sempre, porque é importante manter algumas folhas na planta quando a gente poda. Então acompanha nos vídeos lá onde eu fiz a poda, porque eu falo com bastante detalhes sobre como deve ser feito, para você ter sucesso com a sua poda, para não ter erro. Sempre funciona, sempre dá certo, mas tem que ser feito do jeito certo. Se você tá com uma planta sem folhas, não dá para podar, porque ela geralmente não vai rebrotar. Então é importante manter algumas folhas na planta, porque elas fazem fotossíntese e vão contribuir para a brotação para as novas brotações da planta. Então, após essas podas, gente, eu mantive essa planta aqui recebendo solzinho da manhã, regas sempre muito frequentes, bastante umidade, que ficus ama, só não pode ficar com raiz, dentro de água, porque não é planta aquática, mas fora isso pode regar sem medo, porque vai contribuir para a saúde da planta. Então, após essas podas, a planta foi rebrotando. Eu estava, confesso, com medo, porque era inverno, mas eu fui firme, fui na fé e deu tudo certo. A planta brotou e ela brotou do jeito que eu gostaria que fosse. Olha só como tá interessante. Então, em cada haste que eu cortei, surgiram 2 novos brotos. Olha só, 2 e aqui também 2. A poda que eu havia feito em junho, alguns dias antes da outra poda que eu fiz, esses 3 galhos laterais, ela também me gerou 2 novos brotos aqui. Então eu cortei esse local da planta, essa haste central, a principal, e aí surgiram esses 2 novos brotos, que é geralmente o que acontece. Ou surgirá 1, ou surgirá 2, pode surgir até mais, mas aqui foram 2, que foi este broto aqui, essa haste linda, e essa aqui que está super diferenciada com essa parte, ó, que está gerando uma variegação bem destacada, ó. Olha essa folha que linda, totalmente branca, né? Totalmente variegada. Então isso aqui foi super interessante, porque a poda gerou essa planta que está bem mais bonita, bem mais ramificada, bem mais cheia, que é o que a gente ama. E aí eu fiquei super satisfeito com essa poda, porque agora a planta tá com esse formato, esse aspecto, essa aparência mais cheia, bem mais vistosa. A minha planta tava com esse galho aqui muito comprido, ele tava bem grande e eu não tava gostando muito.
E como eu tenho vários ficus, eu gosto de ter cada um em um formato diferente para também ir conhecendo cada vez mais sobre essa planta, né, e testando as possibilidades do cultivo dela. Então, olha essa folha aqui também que interessante, ó. Metade toda branca e metade com as partes mais verdes, né, produzindo clorofila. O que acontece é que geralmente essas folhas aqui totalmente brancas, ou ainda essa aqui com essa parte, né, bem esbranquiçada, também são muito sensíveis, são partes muito frágeis da planta, porque é como se fosse uma região que na verdade é uma região da folha que não faz fotossíntese, não sintetiza hormônios, proteínas, então ela fica muito frágil. É uma folha que vai queimar com facilidade se passar por falta de água, se sentir frio ou até pelo excesso de calor. Então essa folha aqui ocasionalmente vai ser eliminada e ela não vai durar muito tempo na planta, mas as outras folhas, né, com mais verde, elas são mais duradouras na planta e duram anos em um ficus, já que essas folhas aqui, né, são bem resistentes mesmo. Então foi isso que aconteceu com a minha planta, ela está assim, eu fiquei bastante satisfeito com a poda que eu fiz nela e com esses resultados bem satisfatórios, então tá aqui uma atualização para você. Agora eu vou também te mostrar como está as mudas, né, que eu fiz das estacas dessa planta para você também acompanhar. Ela está no mesmo vaso, é um pote grande, mas não muito grande, que é suficiente para permanecer por muito tempo. O importante aqui é sempre garantir regas muito frequentes, abundantes e manter essa planta aqui em um local super iluminado para que ele tenha um bom crescimento. Agora eu vou te mostrar onde estão as mudinhas que eu gerei através do corte das estacas da poda dessa planta. Então elas estão ficando nesse local, já estão se desenvolvendo, cheias de folhinhas novas, algumas mais desenvolvidas, outras bem menos. Elas estão nesse local aqui super iluminado, ao lado do tanque. Então olha só, elas precisam receber sol, porque essas folhas das estacas que a gente gerou a muda precisam de sol para fazer fotossíntese e para fazer todo esse processo de crescimento dos brotinhos, das novas ramificações acontecer. Então nada de deixar as mudas em locais escuros e sem luminosidade. Inclusive essas minhas estacas aqui estavam em um local mais escuro aqui, mais sombreado, e isso não estava ajudando, né? Então quando eu coloquei elas aqui nesse local mais iluminado, começou a funcionar melhor. Então agora elas já estão se desenvolvendo e as folhinhas estão crescendo de uma maneira muito bonita. Olha só que graça. Elas estão bem pequenas, mas já está super lindo, bem bonito. Algumas também ainda não estão gerando brotinhos. Essa aqui ainda está bem estagnada, mas eu sei que ela pode se desenvolver. Aqui também tem uma bem menor, ó, mas que já gerou uma folhinha. Então eu estou entendendo que também está dando certo. Mas tem 4 que já estão bem desenvolvidas, que são essas aqui. Então é importante cuidar disso aqui, bem cuidado, com bastante atenção. Manter esse substrato aqui super úmido, molhar todos os dias, até porque essas estacas foram geradas em água e elas precisam de muita umidade para crescer. A minha intenção com essas mudinhas aqui que eu gerei é que depois eu vou plantar elas juntas em um único vaso. Aqui eu tenho 6 mudas, então a minha intenção é plantar elas todas juntinhas em um único vaso para formar aquele vaso bem cheio que vocês já sabem que eu tenho, que eu já criei um aqui com ficus elástica burgundi e também com ficus elástica rubi, para fazer um efeito lindo, bem ornamental, bem elegante, muito decorativo. Então acompanha nos próximos vídeos para você também não perder a criação desse vaso com essas mudas aqui quando elas estiverem maiores. Então eu vou esperar que elas cresçam bem mais para aí sim eu replantar elas juntinhas e ter a certeza de que vai dar certo, porque agora elas estão muito jovens, muito bebezinhas, e o ideal é esperar um pouco mais para fazer esse replante delas juntinhas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar essa atualização, tanto da planta que eu podei e que ainda bem deu certo, mas também das novas mudinhas que eu gerei aqui através dos cortes, das propagações que eu sempre faço, e espero que você
tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir, isso é importante para mim aqui no YouTube. E você curtindo, eu vou entender que você gosta desse conteúdo e continuarei fazendo conteúdos parecidos com esse para você. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, porque assim você continua acompanhando os conteúdos que você gostar aqui do canal. Se você gostou também, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gostaria de aprender, de entender um pouco mais sobre ficus. Um abraço para você e até o próximo vídeo.